Meu irmão e minha irmã, hoje dia 21 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum. Vamos escutar o que nos diz a palavra de Deus para nós neste dia do Evangelho segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos escutando nestes primeiros domingos do tempo comum o início da atividade pública de Jesus, o início do seu ministério como Messias, como anunciador do plano de salvação de Deus. E no Evangelho de hoje nós somos contextualizados, historicamente falando. Marcos nos diz que depois da morte de João, mas mais do que dizer um período histórico, Marcos está querendo dizer: João, aquele grande profeta que anunciava a conversão, que batizava, foi preso e vai ser morto. Quer fazer pensar, e com Jesus? Será que vai acontecer a mesma coisa? Além disso, o Evangelho nos fala que Jesus começou na Galileia. Galileia era lugar esquecido, lugar abandonado, o último lugar onde o Messias, esperado por Israel, poderia vir. Basta pensar, por exemplo, quando Natanael escuta falar de Jesus e pergunta para Filipe: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Nazaré estava na Galileia, e é ali que Jesus vai e chama os seus primeiros discípulos. Talvez pessoas que os outros que os conheciam, os amigos de Pedro, de André, de Tiago e João, nunca imaginariam que se tornariam discípulos, que seriam pessoas que anunciariam a salvação de Deus. Lugar esquecido, de pessoas esquecidas, de gente desconfiada dos próprios conhecidos. Nós vimos então que Jesus anuncia que o reino está próximo. Mais do que dizer de que o reino está chegando, como se Jesus dissesse: falta um mês para o reino de Deus chegar, Jesus está dizendo: o reino está próximo de vós, não está mais distante como foi um tempo, agora está pertinho, porque eu, Jesus, sou o perfeito reino, eu sou Deus, eu sou a salvação que veio até vocês. Nesse sentido, é esta proximidade que Jesus está falando no Evangelho. Jesus então chama. O Evangelho nos fala e nos relata muito sucintamente: Jesus passa e chama. Não coloca condições, não faz prerrogativas, não fica olhando de longe dizendo: talvez esse sim, talvez aquele não. Simplesmente passa e chama. Da parte dos discípulos nós vemos uma resposta imediata. Imediatamente, diz o evangelista, deixaram tudo e seguiram Jesus. Este processo de imediateza se chama também conversão. Este é o perfeito exemplo da palavra conversão. Estavam voltados, estavam preocupados com as redes, consertando as redes, fazendo a pesca. Estavam dirigidos para as redes. Jesus passa, os chama, eles se viram até onde está Jesus e o seguem. Isso é conversão. Deixar o que se estava fazendo, se virar totalmente e seguir em outra direção. Seguir atrás de Jesus. Nós ainda vemos que este evangelho marca, então, o início deste discipulado, dos primeiros homens que seguiram Jesus e querem cooperar com esta sua missão. Então, que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Em todo tempo e em todo lugar, ainda hoje, Deus continua chamando pessoas para colaborarem com o anúncio do evangelho, com a implementação do reino de Deus em meio aos homens, com esta chamada à conversão, à mudança de vida. Por isso, nós não temos que nos preocupar em estar preparados para o convite do Senhor Jesus. Pedro, André, Tiago e João e todos os outros que Deus chama ao longo da Sagrada Escritura não estavam preparados quando Deus os chamou. Jesus
chama não os preparados, mas aqueles que ele chama, ele prepara. Por isso, ninguém pense quando, por exemplo, recebe um convite para ser catequista, para ajudar na pastoral familiar, na pastoral do dízimo, para cantar na igreja, para ler a leitura durante a celebração, para ser ministro da Eucaristia, para fazer uma visita a um doente. Ninguém nunca pense, não, eu não estou preparado. Porque Jesus não chama os preparados. Nós não temos que ter isso em mente. Nós temos que pensar, Jesus chama a todos, inclusive a mim e a você. E depois de nos ter chamado, nos vai preparando. Este é o processo do chamamento, da vocação que Deus tem para cada um. A resposta que nós somos chamados a dar, esta sim, tem que ser imediata, como os discípulos fizeram no Evangelho. E deve ser total. Conversão deve ser total. Não posso dizer sim ao Senhor e continuar costurando as minhas redes. Dizer sim, Senhor, eu te sigo, vou atrás de ti e continuar preocupado com as minhas coisas, com os meus pecados, com as coisas que eu já sei fazer. Ou se converte de fato, ou se gira totalmente na direção de Jesus, ou a conversão talvez é imadura, talvez ainda vai dar muitos tropeços e lá na frente talvez vai se desviar do caminho. Conversão significa resposta total, seguimento total a Jesus. Quando você disser assim, sim, eu aceito, eu vou ser catequista, sim, eu aceito, eu vou cantar na missa, sim, eu aceito, quero ser ministro, quero ser leitor, que seja uma resposta total, definitiva do seguimento de Jesus. E por último, a escolha de Deus não olha raça, cor, condição social, não olha lugar onde a pessoa está sentada na igreja ou se está na igreja. Deus chama a todos, todos são chamados. Basta que a gente olhe para o grupo dos 12. Ali tinha pescadores, ali tinha cobradores de impostos, ali tinha pecadores, ali tinha Judas que traiu Jesus. Ele chama a todos. Ninguém pense, não, eu não sou chamado. Ou então pior, aquela pessoa não pode ser chamada. Aquela outra não deveria ser catequista. Aquele outro não deveria estar lendo. Pior coisa que existe. A gente colocar critérios no chamamento divino, na vocação que Deus dá para cada um. Deus chama a todos. E uma vez que cada um responde, Deus vai preparando esta pessoa. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você no início desta nova semana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.